Bom, estamos iniciando esse podcast, né? Hoje, né, está aqui com um candidato a prefeito de Niterói, o Bruno Lessa, né, que tem uma história grande, né, na política de Niterói, de família extremamente tradicional, com a Maria Cristina Reis, né, que vem de candidata a vereadora, moradora de Caraí, pesquisadora, professora, mãe, né? Bom, começar, né, eu não vou nem apresentar ninguém, acho melhor as pessoas se apresentarem. Bruno, fala sobre você aí. Fala, Omar, tudo bem? Obrigado Tudo aqui bem? pelo convite, por estar nesse podcast. Acho que é sempre bom esse espaço, Maria Cristina, que a gente bate papo, conversa, fala sobre cidade e você que está aí tem a oportunidade de nos acompanhar e de conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Bom, eu tenho 33 anos de idade, sou advogado, formado na UF e desde muito novo resolvi me dedicar à vida pública. Eu fui o vereador eleito mais jovem da história da cidade. Fui eleito com 21 anos. Tive 2 mandatos de vereador, eleito em 2012, reeleito em 2016. E ao longo de 8 anos busquei trabalhar em pautas importantes para a cidade. Em especial na fiscalização das contas públicas, que eu acho que é o grande dever do Poder Legislativo. Mas discutindo também do ponto de vista legislativo, matéria urbanística, que é muito importante a nível municipal, construindo legislação voltada para a pessoa com deficiência, para a mulher, para os idosos, legislações voltadas para o meio ambiente, porque eu presidi a Comissão de Meio Ambiente ao longo de alguns anos na Câmara Municipal, e pensando sempre também em educação, que eu acho que é o futuro da nossa sociedade. Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da Comissão de Educação ao longo de bastante tempo e discutir bastante as matérias da educação municipal. Eu deixei de ser vereador por uma opção própria, eu não fui candidato a um 3º mandato. Eu acho, Omar, que quando você está na política e fica muito tempo no mesmo cargo, Maria, você acaba trabalhando para se perpetuar naquele cargo e você trabalha mais pela sua manutenção do poder do que necessariamente pela população. Verdade. Então, eu optei por não disputar um 3º mandato de vereador. Trabalhei uma época no governo do estado, num trabalho técnico, mas sempre pensando em Niterói. Conseguimos investimentos importantes para o Hospital Estadual Azevedo Lima, para o Complexo Esportivo do Caio Martins. E hoje sou candidato a prefeito porque acho que Niterói pode muito mais. A gente pode viver com todo o recurso que a cidade tem, a gente pode viver numa cidade muito melhor. Eu acho que esse bate-papo vai ser uma excelente oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o futuro da cidade. Obrigado, Bruno. Cristina, fala de você aí, se apresenta aí, por favor. Gostaria de seguir aqui meu prefeito, Bruno, agradecendo a oportunidade de estar com vocês hoje, principalmente um orgulho estar com você, Omar, nesse podcast, falando sobre as aspirações da nossa população e desse jovem candidato a prefeito que eu ajudei a eleger enquanto vereador. Bruno Lessa é de uma família tradicional da nossa cidade, mas eu agora vou me apresentar. Sou Maria Cristina Reis, candidata a vereadora pelo mesmo partido do Bruno, Partido Podemos. Sou pesquisadora, sou professora, trabalho com biotecnologia, bioprodutos microbianos aplicados à indústria. Creio que esse é o futuro do mundo, né? Fontes renováveis e sustentáveis de substâncias importantes para os seres humanos, sem testes em animais e proteção do nosso meio ambiente. Hoje venho dizer que é um orgulho participar da campanha de Bruno, principalmente pela postura dele enquanto candidato. Bruno, desde que começou a campanha, a pré-campanha dele de vereador, ele não atacou os outros candidatos como é de praxe, simplesmente ele mostrou que veio, e veio muito capacitado e muito competente e gabaritado, não só pela experiência como vereador que ele teve, mas por tudo que ele apresentou como programa de governo e apresenta, e eu acredito, né? Uma das pautas importantes é a capacitação dos jovens. Eu sou diretamente ligada à educação. Mãe de Bruno, professora aposentada da UF, então eu confio em tudo que o Bruno fala e por isso estou apoiando ele. Ele vai ser o prefeito da nossa cidade. Se eu for eleita, trabalharei com ele para apoiar esse plano de capacitação dos nossos jovens, de inovação da nossa cidade, trazendo um aporte financeiro grande na área de biotecnologia, produzindo e fazendo Niterói voltar a ser aquela cidade industrial que já foi no passado, né? E principalmente voltada para cuidar do meio ambiente. Eu penso na padronização da orla, que é uma das pautas do governo de Bruno,
com acesso a banheiros públicos, com acesso a chuveiros e, por que não, falar de flores? Nossos parques e jardins são cheios de verde, mas faltam as flores, sabe, Omar? Para dar mais energia e alegria à cidade. Mas isso a gente vai bater papo, eu queria ouvir o Bruno, porque ontem foi o debate importante na Globo, e eu gostaria de ouvir o Bruno falar principalmente sobre o nosso candidato Fujão, que não apareceu, né? Eu gostaria de ouvir falar. Muita gente falou que, né, dentro da avaliação que as pessoas normais fizeram, né, que você é a pessoa que estava mais bem informada a respeito dos dados, né, econômicos, dados estatísticos de Niterói, né, e que houve até uma certa disparidade, né? Parecia que as pessoas não estavam muito bem informadas, né, disso, né? O que você achou do debate ontem? O que aconteceu? Você pode falar isso ou tem algum constrangimento? Não, posso falar. Eu gostei muito do debate. Eu acho que o debate foi um debate propositivo, né? Claro, a gente tem divergências com as outras candidaturas e em algum momento essas divergências surgem no debate. A gente lamenta a ausência do Rodrigo. O Rodrigo fugiu do debate. Né? Estavam chamando de Rodrigo Fujão, né? Fujão. Os outros... A regra do debate permitia fazer uma pergunta para a cadeira vazia, né? E na pergunta que eu fiz para a cadeira vazia do Rodrigo, eu falei que ele parecia o fantasma de Musa, né? Que não aparece para trabalhar, ele não aparece para debater. São esse escândalo, né? Mais de 1000 fantasmas na Musa, uma coisa vergonhosa para nossa cidade. Triste, e assim, Omar, eu falo lamentável. com muita humildade o que eu vou falar aqui agora. Eu não me preparei para ser candidato, eu me preparei para ser prefeito da cidade. Então, debate para mim é algo natural. Eu estou preparado para discutir qualquer assunto de Niterói. Claro, ninguém governa sozinho. A gente governa com equipe, com time, com pessoas que nos ajudaram a construir programa de governo, que nos ajudaram a construir ideias para a cidade. Mas eu estou preparado para liderar um processo de transformação de Niterói. E fico feliz de ter essas oportunidades de debate, onde o eleitor pode, de alguma forma, comparar os candidatos, né? A gente elegeu um prefeito na última eleição, digo a gente enquanto cidade, sabe, Maria? Que é o Axel, que, com todo respeito a ele, o respeito do ponto de vista pessoal, mas ele não foi um debate, ele não deu uma entrevista, ele não fez campanha. A cidade elegeu alguém sem saber o que ele pensava das coisas. E o resultado foi esse aí, a gente teve um governo desastroso em várias áreas. E o niteroense sente isso. No fundo, você sabe que a cidade não vai bem. Você sabe que a cidade não está bem cuidada, não está bem zelada, não está bem conservada. Os serviços públicos essenciais não estão funcionando, né? Olha que absurdo. Estava lendo essa semana. Nós estamos no final do ano letivo praticamente, faltam poucos meses para o fim do ano letivo. As crianças não receberam o tênis que a prefeitura comprou para o uniforme escolar. Nós estamos em agosto, quase setembro. Os né? tênis foram comprados e não foram entregues. Não foram entregues, né? Então... E assim, nós estamos falando de ensino, de ensino fundamental, né, anos iniciais e anos finais, ou seja, as crianças crescem de um ano para outro. Os pés crescem, o tênis não vai caber mais. Né? Então, a cidade já pagou um custo caro por eleger alguém sem saber o que essa pessoa pensava. Por isso eu lamento muito a ausência do Rodrigo. Ele soltou uma nota para a imprensa dizendo que não foi porque ele não quer debater com aventureiros e radicais. Com todo respeito a ele, eu não sou radical, sempre fui uma pessoa de diálogo. Verdade. Tenho minhas posições, mas sou uma pessoa de diálogo. E não sou aventureiro. Eu sou uma pessoa conhecida em Niterói, sou nascido e criado na cidade, fui vereador muito novo, tive um mandato dedicado a essa cidade. E mesmo os outros dois, por mais que possam falar que são radicais, todos os dois são deputados federais. São deputados federais. Quer dizer, né? Não tem ninguém ali de... Então... E assim, com todo respeito ao Rodrigo, né, se for comparar o cargo que nós exercemos, o mesmo cargo que nós exercemos, eu fui vereador, ele também, o Rodrigo foi um vereador absolutamente medíocre na cidade. Né? O Rodrigo, legislativamente, contribui nada para Niterói. As leis municipais do Rodrigo é trocar nome de rua, criar dia disso. Né? Se eu não me engano, ele só tem uma lei efetiva que não é sobre... assuntos absolutamente irrelevantes, né? Que é uma lei que obriga a prefeitura a ensinar xadrez nas escolas, que eu até acho uma ideia boa, só que nem ele cumpriu, que ele foi prefeito 8 anos e não cumpriu a lei dele. Aliás, eu vou cumprir, Rodrigo, se eu for prefeito eu vou cumprir tua lei, que você não teve capacidade de cumprir. Então acho que o Rodrigo tem medo mesmo de debater, e aí, Omar, o Rodrigo tem medo em especial de debater comigo, né? Porque eu fui vereador os 8 anos que ele foi prefeito. E tem uma coisa que o Rodrigo faz muito bem, aliás, faz melhor do que eu, é o melhor nessa campanha, é no marketing. Né? O Rodrigo é um marqueteiro profissional.
né? Eu costumo dizer que na pandemia ele convenceu que jogar água e sabão na rua combatia o Covid. Parece que Niterói, estatisticamente, foi uma das cidades onde houveram mais mortes, né? Exatamente. COVID, né? Está bem acima do nível... Da média Brasil e da média Estado. Da média Estado, né? E aí o Rodrigo... E foi feito muita propaganda, como se Eu Niterói... gostaria de fazer uma pequena observação que a omissão é uma forma de mentir, não é? A população espera a verdade. Uma das pesquisas que Bruno fez junto à população da cidade é o que você espera da nova prefeitura. Eu escutei de muitas pessoas na rua a verdade, a transparência, a honestidade, a verdade sobre as contas públicas. E por que o candidato se omitiu de dar essas informações ao público? Não é? Que ele não quisesse entrar num embate para não ter embate com aventureiros, como ele disse aí que você estava falando, ok, mas que ele fosse para prestar contas da programação de governo dele à população, que é o mínimo que se espera de um prefeito, saber o que você vai fazer ao longo dos 4 anos, não é? E outra coisa que eu vi muita rejeição das pessoas não querendo responder à nossa pesquisa por não confiarem mais nos políticos. E isso tem que ser mudado, você não acha, Bruno? Eu acho. Assim, eu compreendo, Maria, o descrédito da população, a desesperança da população, a revolta da população com a política de maneira geral. Os exemplos nos últimos anos no Brasil são exemplos ruins, né? Corrupção e ineficiência. A gente paga muito caro, carga tributária no Brasil é um negócio altíssimo, e Niterói não é diferente, e a gente recebe muito pouco do Estado. Então a população, ela olha, e a campanha tem muito disso, porque ela olha aquelas bandeiras todas dos candidatos e ela acha que é tudo a mesma coisa, ela não consegue diferenciar, né? E o que eu tenho a dizer para você, niteroense, é que eu não sei se dá para mudar o Brasil, sendo muito franco, mas dá para mudar Niterói. Nós vivemos numa cidade muito especial. Niterói é uma cidade privilegiada pela natureza, é a cidade mais linda desse país. Uma orla fantástica. Niterói é uma cidade de um povo absolutamente trabalhador. Niterói cresceu com ondas migratórias ao longo do século XX, primeiro de pessoas vindas da Europa no pós-guerra, depois de pessoas vindas do interior do estado, enquanto ainda éramos capital, e sempre em busca de trabalho e boas oportunidades. Então o povo de Niterói é trabalhador. E Niterói é uma cidade que enriqueceu ao longo dos últimos anos. Com boas ideias, propostas concretas, honestidade, a gente transforma essa cidade na melhor do país. E é por isso que eu sou candidato a prefeito. E é por isso que eu apoio o Bruno Lessa. Bruno, vamos começar pelo início aqui, né? Vamos embora. Niterói tem um monte de problema, alagamento, educação, saúde, mas tem que começar pela prefeitura, né? Você tem uma proposta para uma reforma administrativa, né? É isso. Começar pelo início. Como é que seria isso? Diga aí. Omar, sim, a verdade é que pela primeira vez na história da cidade, a gente tem mais cargo em comissão do que funcionário estatutário. Como é que é isso? E isso é uma vergonha para Niterói. Veja, tem os números disso? Mas, assim, Niterói tem mais ou menos 7.700 comissionados e 7.300 estatutários. Fora o que a gente tem de funcionário de empresa pública que é contratado através de CLT, né? E aí não é o vínculo trabalhista, é seletista, não é estatutário nem comissionado, mas também são pessoas de livre indicação, digamos assim. Os RPAs, muito presentes na saúde, né? Então a gente está falando de uma máquina que envolve aí mais ou menos 20 mil pessoas, né? Por isso que às vezes... serem concursados. Sem serem concursados. E só 7 mil concursados. Isso. Então, a gente propõe o seguinte: nós vamos reduzir o número de secretarias. Niterói tem mais de 60 secretarias. Isso é uma coisa assim... Eu lembro alguns anos atrás, o brasileiro ficava escandalizado com a coisa dos 39 ministérios, né? Chegamos a 39 ministérios, né? Niterói passou de 60 secretarias. Niterói tem umas coisas assim, Niterói tem a Secretaria de Participação Social. Niterói tem a Secretaria de Relação Institucional. Niterói tem a Secretaria de Projetos Especiais. Vão se criando uns nomes que, no fundo, uma coisa absolutamente genérica, ninguém sabe o que é, né? Niterói tem a Secretaria do Clima, né? Não é a Secretaria do Meio Ambiente e tem a Secretaria do Clima, né? Então, acho que a gente vai reduzir, nossa proposta a gente reduz para 25 secretarias.
nós vamos cortar no mínimo 30% o número de cargos em comissão, vamos valorizar o servidor público, que precisa ser valorizado, e vamos também extinguir alguns órgãos que são sinônimos de roubalheira e corrupção, como é o caso da Emusa. Extinguir a Emusa. Extinguir a Emusa. A Emusa consome de orçamento com pessoal milhões e milhões de reais por ano. Nós vamos investir esse dinheiro só em obra. Nós vamos ter obra de infraestrutura na cidade. E aí tem um ponto, vou me permitir aqui ser um pouco mais técnico, né, que é importante para a gente pensar o futuro da cidade. O Rodrigo diz, eu não uso royalty para pagar pessoal. E é verdade, porque a lei federal proíbe. Você não pode usar royalty para pagar pessoal. Mas o royalty entra no cálculo de receita corrente líquida. E o teu limite de gasto com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é dentro da receita corrente líquida. Vou tentar simplificar o raciocínio. Se eu tenho um orçamento de 100, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que eu posso gastar no máximo 54% em despesa de pessoal. Ou seja, posso gastar no máximo 54% com despesa de pessoal. Se de repente eu passo a ter um orçamento de 200 porque eu ganho 100 de royalties de petróleo, descobre aqui um poço de petróleo que passa a pagar 100 mais 100 de petróleo, meu orçamento passa de 100 para 200. Eu passo a poder utilizar 54% para pagar pessoal, não mais de 100, mais de 200. Então eu posso passar a gastar até 108 com o pessoal, né? Qual o efeito prático disso? O efeito prático disso é que em Niterói, enquanto as receitas próprias do município saltaram de 2013 a 2023 145%, aumentaram 145%, a despesa com o pessoal aumentou 266% nesse mesmo período. O que significa que se a gente tiver uma frustração abrupta de royalty, a gente não paga folha. Posso pegar esse gancho Pode. seu? Porque isso muito nos interessa, Bruno. Uma das tuas pautas, se eu não me engano, é implementar o empreendedorismo para melhorar a nossa arrecadação. Estou falando besteira? Não é isso. Mudando, saindo desses royalties, saindo dessa dependência que foi criada desses royalties para a nossa cidade não quebrar. Não é isso? Então você gostaria de empreender coisas novas para melhorar isso e não ficar tão dependente desses royalties, certo? O que você acha da biotecnologia, de outros meios, segmentos na nossa cidade, como empreender novas fontes de aporte financeiro para a cidade? Eu acho que é o mais fundamental hoje, porque a gente precisa compreender que Niterói tem diversas vocações econômicas, seja no turismo, seja na área de inovação, seja na cultura, seja na área de pesquisa científica, seja na área de tecnologia, seja na área de saúde. Nós temos diversos, seja na área da indústria, e aí a gente tem que ter um olhar voltado especialmente para a indústria naval. Nós temos várias potencialidades econômicas que a gente pode, através dos recursos do royalty, incentivar. Uma coisa que as pessoas pouco sabem, né? Eu fiz um vídeo em 85, Niterói era o maior parque de processamento de peixe da América Latina. Indústria pesqueira, tem lá. Maior do que o do Peru, tá entendendo? Que era grande, muito grande, e hoje já não ocupa esse lugar. Nós temos desenhado no nosso programa de governo proposta para essa coisa da cadeia produtiva da pesca, que a gente acha que também é um potencial econômico de Niterói. Então a gente precisa identificar os potenciais econômicos da cidade e o que a gente pode fazer para potencializá-los, né? Para que a cidade passe a arrecadar através da sua própria atividade econômica e crie um ambiente onde a gente não seja dependente dos royalties. Excelente resposta. A Cristina falou uma coisa, né, de turismo, né? Você também, me lembrei, a Cristina parece que tem um projeto para florir a cidade toda, né? Que Niterói é feito, né? Você vai no Holanda, isso é faz tudo florido, parte né? do projeto O de Central Bruno, Park. da zeladoria e do urbanismo Como é da que é cidade. isso de florir a cidade? Botar Eu flor? já conversei com o Bruno sobre isso. Parte da campanha dele muito é feita ali no Campo de São Bento. E quando a gente passeia pelo Campo de São Bento, você vê muito verde, vê muito mato, vê muita árvore, mas você não vê flores. E a nossa cidade, ela faz parte da Mata Atlântica. Existem flores peculiares da Mata Atlântica nativas. Por que não reavivar no horto da cidade, em parques, em jardins da cidade, essas cores tão importantes? Porque o primeiro sentido humano é a visão. E você, quando se depara com cores,
Existe cromoterapia, que você sofre o tratamento através das cores. Alguns dos grandes hospitais, as paredes são verde água, né? A cor da tua campanha é azul, né? Então, traz paz, traz tranquilidade. As cores das flores são importantes para dar essa alegria, para mudar o sentido humano, da visão. Conforme você se depara com essas flores, você tem essas sensações. Eu gostaria de ver os nossos parques e jardins com mais flores. Bom, essa questão, né, de transformar Niterói num grande polo, né, de atração e tudo, isso passa por uma coisa fundamental, que é a mão de obra, né? E para ter uma mão de obra é educação. Niterói parece que regrediu muito, né, na educação, né? Muito. Falou muito do IDEB ontem. Pode falar um pouco sobre Explica isso? isso aí, Bruno. Você parece que conhece tudo, né? Ô, Mari Maria, não há nenhuma política pública que possa ser feita que não passe por uma boa formação dos nossos jovens e por uma boa política de educação. Falar de educação é falar do futuro. E quando a gente olha para a educação municipal, aqui em Niterói, a gente vê muito dinheiro por um lado e pouca qualidade por outro. Então agora saiu o IDEB. O que é IDEB? IDEB é uma prova do Ministério da Educação que mede a qualidade do ensino, não mede em Niterói, não, mede no Brasil inteiro. Eu não estou inventando esse dado da minha cabeça. E no ensino fundamental, que é a responsabilidade do município, anos iniciais, responsabilidade absolutamente do município. Anos finais, responsabilidade dividida entre o município e o estado. Mas, em especial, a nota dos anos finais do município. Essa nota só do município. Nós ficamos, nos anos iniciais, na posição de número 68 de 92 municípios do Rio de Janeiro. Nossa, E nos anos finais, nós ficamos na posição de número 72. Então, Niterói, por exemplo, nos anos finais do ensino fundamental, está empatado com Belfor Roxo. Assim, com todo respeito a Belfor Roxo, nós somos Niterói, pô. Nós temos 860 milhões de reais de orçamento só na educação. Temos 5 ou 6 universidades, né? Temos várias, temos a UF, que é a universidade pública das maiores do Federal Brasil. Fluminense. Né, onde eu tive orgulho de estudar. Eu sou aluno da UF com muito orgulho. Cândido Mendes, Maria Tereza, né? Estácio de Sá. Estácio, Anhanguera. Então, Niterói é uma cidade que produz conhecimento. Cultural, né? Niterói produz conhecimento. Já foi a capital do estado. Niterói é celeiro de gente boa, de gente competente. E está classificado de 70 e pouco. Você sabe? Então, assim, tem alguma tem coisa algo errado. Opa, falamos junto. Falamos. E aí, o que a gente tem que, na minha opinião, fazer? Para não ficar só na crítica, para ir para a proposta, que eu acho que é o mais importante. Primeiro, a gente precisa universalizar o acesso ao ensino infantil. Nós temos 3 mil crianças fora da creche. A criança começa a ter as suas percepções cognitivas, a ter a sua capacidade de assimilar conhecimento, ainda na idade de ensino infantil. Então não dá para a criança estar fora da creche. A gente vai construir, no nosso futuro governo, 20 unidades municipais de ensino infantil para zerar essa demanda por vaga em creche. Enquanto a gente não conseguir construir, demora, né? Você tem que comprar, enfim, imóvel, fazer obra, contratar professor. A gente estima que a gente consegue entregar em média de 5 por ano, mas vamos acelerar. Vamos acelerar para fazer o mais rápido possível, né? Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai fazer convênio com as escolas particulares para absorver essa demanda por vaga em creche na rede particular. Por quê? Porque a gente entende que essa não é uma questão ideológica, essa é uma questão de solução de problema. O que não pode é a criança estar fora da creche. Parece, né, que também há vários prédios estaduais aí que há como conveniar, né? Vários. A gente vai, enfim, em relação com o Estado, pegar vários prédios, porque o Estado tem que ser parceiro da cidade, a gente tem capacidade de articulação para isso. E aí tem um segundo ponto dentro de educação. A gente precisa ampliar a capacidade de ensino integral nas nossas escolas. A gente precisa ter o contraturno. Niterói tem 49 escolas municipais. Só 6 têm horário integral. 6 de 49. É muito pouco. Nós temos uma meta que é audaciosa, mas ela é factível. A gente vai ampliar esse número para pelo menos metade das escolas municipais. Até o final de 2028, nós vamos ter metade das escolas municipais em horário integral. Horário integral com ensino bilíngue em algumas dessas escolas. Opa, horário beleza. Integral já incorporando tecnologia às escolas municipais. Porque, mais uma vez, dinheiro tem. Nós estamos falando de 1 bilhão por ano quase para a educação. Quase 1 bilhão por ano para a educação. Para você ter ideia, Mari Maria, essa atual gestão,
os 8 anos do governo Rodrigo e os 8 anos do preposto dele, onde o Rodrigo mandou através do Axel, eles administraram 4 bilhões e meio de reais só na educação. Nem imagino Só que no seja Rio, isso. né? E nós não batemos a meta do IDEB em nenhum ano. É claro, eu não estou aqui simplificando a discussão. A gente tem problemas na rede que a gente precisa resolver. E aí, assim, tem que identificar qual escola está pior, qual escola está melhor, por que a escola está... Porque o IDEB a gente tem por escola também. Mas aí aparece também outra coisa, que é o seguinte, né? A questão de quem administra essas coisas, né? Parece que o secretário de Educação já foi secretário de tudo, né? Não tem um negócio desse. Assim, Omar, veja, não é nenhuma crítica pessoal. Eu pessoalmente gosto muito do Bira Marques, a gente foi vereador juntos, né? Mas ele foi secretário de Educação, Não é o técnico. de Assistência Social, secretário de Governo, secretário da Secretaria Executiva do Prefeito. Então ele não é alguém da área de educação. Pois é. Isso Ele daí é alguém um que foi problema colocado sério, ali né? para, enfim, né, ocupar um local que é um local que estava com problema no governo, né? A gente está, acho que, no 3º ou 4º secretário de Educação só nesses últimos 4 anos. Cara, educação é um assunto muito importante. Educação não pode ser cota política. Educação, nenhum. Saúde, tem pastas que você tem que botar gente técnica na área, Verdade. né? Você tem que Então- capacitar essas pessoas Claro. para elas poderem assumir os cargos. Claro. Isso é uma questão de mercado. Claro. É uma questão mercadológica. O mercado ele seleciona aquele que está capacitado. Se Cristina é você não está educadora, né, capacitado, Cristina? se você não está capacitado, você não vai ocupar aquela vaga. E isso que o Bruno acabou de falar das escolas bilíngues é fundamental. Hoje, o inglês já passou a ser uma língua nativa. Se você não tem inglês, nenhuma empresa vai te contratar. Como é que você vai ler os termos mais básicos? Como é que você vai ler um off-label? Você não sabe do que se trata. Então, a criança precisa ter isso na escola. Outra, de Bruno, a capacitação desses jovens, a inteligência artificial é condição sine qua non para o emprego do futuro. E o futuro é já, o futuro é hoje. Né? Estamos aqui nesse podcast, ok, é celular, é o prompt, é a tela, é o ponto. Tudo envolve a inteligência artificial Verdade. hoje. E isso está dentro da meta do governo de Bruno. Então, tem que ser dito, tem que ser frisado. Ô, Maria, eu queria só voltar aqui na coisa De ocupar o cargo. de ocupar o cargo. técnico, né? Veja, eu sou um político. Tenho orgulho de dizer isso, porque eu faço política, eu não faço politicagem. E eu compreendo Gostei. que existem, de fato, alguns cargos na gestão que têm que ser ocupados por pessoas com um perfil político. É verdade. Você tem secretarias que são responsáveis por interlocução com sociedade. Uma Você tem da Casa secretaria que são Civil, né? exatamente que são responsáveis por interlocução com o parlamento. Nós vivemos numa democracia com outros poderes. Agora, existem algumas áreas que necessariamente nessas áreas nós precisamos ter gente técnica, né? Porque senão saúde é uma a saúde delas. porque senão você não entrega a política pública com qualidade. Uma secretaria de urbanismo sem um arquiteto não dá, né? Exatamente. É o caso da Mas Emusa. funcionário fantasma também não dá, não, né? Não dá. É Bruno o caso Leas? da Emusa, que é uma empresa de engenharia com mais de 1.000 funcionários que tinha só meia dúzia de engenheiro. Tem alguma coisa errada, né? Tem, é verdade. Outra coisa, assim, a gente está falando aqui de musa, de tudo, né? Cristina, você mora na Presidente Bach, esquina com o Mário Alves, né? Ali com a Norberto. Aquilo ali Entre enche um pouquinho, né? Presidente Jovem, né? Bacher, entre Roberto Silveira e Mário Niterói Alves. parece que é Um uma... pouquinho é ótimo. Niterói parece que tem um problema que se arrasta há anos. Tinha até um Histórico, projeto, histórico. né, para Plano de drenagem plano de urbana. drenagem, né, que nunca foi implantado. Fala aí da sua experiência lá na sua casa, lá 1 metro de água. Eu posso lhe dizer, Omar, o seguinte: é um problema crônico histórico que envolve a depredação do patrimônio público e privado. Porque as pessoas estacionam seus carros ali. Ali, poucas pessoas sabem, ou a maior parte da população desconhece, que passa um rio sobre a rua Presidente Bacher, que é o Rio Icaraí, que ele corta ali Campo de São Bento e tal, passa pelo aquele mergulhão em frente ao Antônio Pedro, e quando intensifica a pluviosidade, ou seja, quando aumenta o volume de água de chuva, vira um rio. Eu tenho fotos e filmes de gente de stand-up paddle, aquela prancha com remo, passando ali. Por quê? Não escoa a água, alaga, vira um rio, com água pelo meio dos ônibus, as pessoas não podem passar, perdem o livre
transitar, ir e vir. A cidade dá um nó, vira um caos. A mobilidade urbana não existe, porque ninguém pode ir nem vir, porque virou um rio. E isso se arrasta a governos, anos e anos e anos, que todo mundo promete, vai lá, manda o cara desentupir as galerias de águas pluviais, tira aqueles sacos de terra, amarra o saco, mal vem o caminhão recolhendo aquele saco, já chove de novo e entope tudo. Parece que eles tinham um projeto, né, você trabalhou nisso, né, Bruno, quando era vereador, Sim. né, esse projeto. Pode explicar isso, como Claro. é que seria isso? Omar, na verdade, assim, o niteroense sabe que a cidade, qualquer chuvinha alaga. Não é só Presidente Bacher com Roberto Silveira. Enfim, Gavião Peixoto com Avenida 7, Barreto. é Largo do Barradas no Barreto, é Charitas, que mesmo com a obra da prefeitura continua alagando. De frente para o mar, De né? frente Isso pro é uma mar. coisa inusitada. É inusitado, inusitado. Não dá para não rir, né? Enfim, Professor Otacílio com Triste. Doutor Sardinha, Noronha Torrezão. A gente tem diversos pontos de Engenho do Mato, na região oceânica, que por causa do Rio da Vala, é um caso clássico também de alagamento. Enfim, então é uma cidade de 133 quilômetros quadrados, com mais de 50% da sua área territorial sendo área de preservação ambiental. Ou seja, a cidade adensou muito, né, na sua planície, né? E ao longo do crescimento dela no século XX, canalizou o rio, que é uma prática ruim, né? Que é uma prática ruim. Então a gente tem problemas de drenagem urbana. São problemas simples de serem resolvidos? Não. Mas são problemas com soluções impossíveis de serem dadas? Também não. E aí, quando eu relatei o Plano Diretor de Niterói, que é um instrumento básico de planejamento urbano da cidade, entre 2018 e 2019, a gente votou o Plano Diretor, eu coloquei lá artigo 137 do Plano Diretor, inciso 1º, obrigação do poder público de realizar em 3 anos, o plano foi sancionado em 2019, 3 anos de 2022, o Plano Municipal de Drenagem Urbana, né? A Prefeitura descumpriu essa obrigação, incorreu inclusive em improbidade administrativa, que descumprir lei municipal é hipótese de improbidade. E o que é o Plano Municipal de Drenagem Urbana? É um estudo de identificação de todas as áreas de alagamento na cidade e de qual a melhor solução técnica para cada área. Porque cada área tem uma solução técnica distinta. Então, por exemplo, Bacher com Roberto Silveira para falar de onde a Maria mora, né? Pode ser que o estudo indique a solução técnica, o piscinão embaixo do Caio Martins, né? Embaixo do campo do Caio Martins. Barreto tem um problema. Barreto é levemente abaixo do nível do mar. Então, talvez você precise de um sistema de bombeamento, né? E por aí vai. Né? Engenho do Mato, por exemplo. Mecanismos diferentes. Mecanismos diferentes. O Engenho do Mato, por exemplo, você precisa ali ampliar a capacidade de escoamento através do Rio da Vala. Né? E aí você tem um problema de ocupação irregular à margem do rio, que é um problema social, mas que precisa ser tratado. Ele não pode fingir que o problema não existe. Né? Então nós vamos fazer em 6 meses o plano municipal, esse é o nosso cronograma, 6 meses, licita, contrata a empresa, executa o plano, 6 meses de planejamento do início dessas obras e ao longo de 3 anos a gente vai fazer obras em todos esses pontos e resolver o problema de alagamento. E nós vamos usar entre 5% e 10% da receita corrente líquida do município para custear isso, sem menor necessidade de contração de empréstimo e investimento público. Né? Investimento público para resolver. Por que política não faz isso? Porque aquela velha história da politicagem de achar que obra embaixo da terra não dá voto, porque ninguém vê. Isso é idiotice total. E assim, a gente precisa superar o problema de alagamento. Falar sobre isso. Nós tivemos uma chuva no passado que a Lemos Cunha alagou e as garagens ali subterrâneas dos prédios, todas perderam carro. E aí o seguro não quer pagar. Por causa do fenômeno da natureza. Alega que é fenômeno da natureza. E aí você tem que ir para uma briga com a seguradora. Mas não cobre, não vai pagar. E aí a prefeitura também diz que não é com ela. Olha que absurdo. Quer dizer, as pessoas trabalham, pagam um IPTU caríssimo, que o IPTU de Niterói é caro demais. Niterói é o IPTU mais caro do Brasil. Assim, isso é um bordão da política, né? Eu não conheço a alíquota de IPTU de 5.565 municípios para dizer que Niterói é o mais caro do Brasil. Né? Eu sou alguém que eu gosto de ser muito assertivo nas minhas falas. Mas o IPTU de Niterói é muito caro. Né? E aí, assim, também não podemos... Né? Ontem o Jordi, por exemplo, na consideração final dele no debate, ele falou o seguinte: eu vou baixar o IPTU. Né? Eu costumo dizer o seguinte: eu não vendo terreno na Lua. Não tem promessa fácil comigo. Né? Eu sou candidato para ganhar a eleição e para fazer aquilo que eu me comprometi com você de fazer na cidade. Eu acho que a gente tem uma alíquota alta de IPTU.
Mas eu não acho que dá para chegar e falar, vamos reduzir o IPTU. O que a gente precisa fazer é revisitar a planta de valores mobiliários de Niterói, que é um decreto-lei do início da década de 70, é antigo. E talvez a partir disso você conseguir identificar locais da cidade onde você consiga reduzir o IPTU. E aí eu tenho algumas coisas que eu defendo concretamente. Por exemplo, eu acho que no centro da cidade você pode ter redução de IPTU comercial para incentivar novos negócios. A gente teve um abandono das áreas centrais por causa da pandemia. Grande, né? O esvaziamento que não aconteceu só em Niterói. Então você tem que ter política pública voltada para isso. E isso se faz como? Através de boas normas urbanísticas de planejamento de cidade. Então assim, o IPTU de Niterói é muito caro. Eu acho que a gente pode ter melhores políticas para estimular bom pagador, que a gente não tem. A gente pode ter boas políticas de estímulo ao bom pagador. A gente pode fazer novamente um refis na cidade para aquele que está em débito com os seus tributos se colocar em dia e ter condições de financiamento desses débitos melhores, sem juros, sem mora e com parcelamento a longo prazo. Eu não acho que ninguém deixa de pagar imposto porque quer. Eu acho o seguinte, se você fica doente e os remédios são caros, você está com a vida financeira apertada. São prioridades. Entre pagar o seu IPTU e comprar seus remédios, você vai comprar seus remédios. Essa é a realidade. Então a prefeitura tem que compreender, né, que ninguém deixa de pagar porque quer. Então acho que dá para melhorar. Aliás, a gente precisa refazer o Código Tributário Municipal de 2008, já está um pouco ultrapassado. Tem algumas codificações na cidade que a gente precisa refazer. O Código de Postura a gente vai refazer, o Código de Tributos a gente vai refazer e o Código de Limpeza Urbana, que trata também da limpeza da cidade, algumas questões ambientais, que é muito antigo também, é de 1993, nós vamos refazer. Muito bem. Outro assunto bem interessante, a gente já falou de educação, né? É a saúde, né? Parece que você quer fazer um centro de imagem ali, onde é que era. Quem foi até o estado, né, que tinha elaborado. Hospital ali. Santa Mônica. Mas, paralelamente a isso, esse plano de Bruno é muito interessante, porque ele vai tentar a colocação em hospitais privados, para que não seja dependente dessa obra, dessa construção desse centro de imagem, para que as pessoas possam ter seus exames prontos para, no caso cirúrgico, não ficar dependente da construção do centro de imagem, não é isso, Bruno? Tem gente aí que está esperando 6 meses, 9 meses por um resultado de exame, né? Às vezes no exame ginecológico. Né? Fala sobre isso para a gente poder entender. Parece que até hoje encontrou com uma amiga sua, né, que está com... Não, como eleitora na rua, me parou para falar do exame dela, tá uma tomografia que ela está para fazer e não consegue fazer 8 meses. Na verdade, são 2 etapas, assim. A gente tem um diagnóstico de que a fila por exames na cidade é gigantesca, né? A gente não tem saída para exames de maior complexidade, como ressonância magnética, tomografia, e exames mais simples também, ultrassonografia, mamografia. A gente não tem saída para isso na rede municipal, a prefeitura é muito omissa nesse ponto. Então, a gente tem que ter um centro de imagem próprio, né? E eu defendo fazer lá onde era o Santa Mônica, a área central da cidade, podendo atender todas as unidades básicas espalhadas pelo município, né? Muitas linhas de ônibus passando por ali. Só que, até você construir o centro de imagem, equipar o centro de imagem, você vai demorar um pouco. Com certeza. Mesmo você fazendo tudo muito célere, eu acho que assim, 1 ano e meio dá para fazer, sabe? Dá para acelerar, né? E aí talvez a gente até reduza esse tempo, mas deixa isso para quando a gente for prefeito. Né? Em breve. Assim, até lá as pessoas precisam fazer exame. Né? E aí o que eu defendo é uma relação com a rede privada da cidade. Parece que o Unimed tem o de Itaipu atende pelo SUS também, a gente tem vários hospitais em Niterói privados, hospitais que têm capacidade, ociosa muitas vezes, que têm equipamentos. Então, assim, você fazer uma relação com a rede privada da cidade, porque a rede privada quer ser parceira. Né? E é o seguinte, a gente tem que superar essa barreira ideológica, tudo do Estado, pelo Estado, para o Estado. Né? Uma mulher que não consegue fazer uma mamografia, ela não está nem aí se ela vai fazer a mamografia dela no hospital público por um funcionário estatutário, se ela vai fazer a mamografia dela numa clínica conveniada pela prefeitura, se ela vai fazer a mamografia dela num ambiente administrado por uma organização social, ela quer fazer a mamografia dela, desde que seja gratuita. Perfeito. Então, assim, ontem no debate eu defendi isso. E aí algumas pessoas até, enfim, ligadas lá, acho que a Thalíria, que tem uma visão ideológica de mundo distinta da minha, eu a respeito, mas eu tenho uma visão que o privado é parceiro do público. Lógico. Né? Todo mundo, né? E aí falou, não, já vi o Bruno Lessa querendo privatizar.
privatizar nada, porque vai ser gratuito para o cidadão. É utilizar o que Vai já ser tem gratuito. implantado. Exatamente. É o Para seguinte. que a pessoa não fique na fila anos esperando Gente, uma mamografia, como A está acontecendo. E aí população morre. não aguenta mais que o político coloque a ideologia dele na frente da solução do problema. Precisa resolver o problema. Nós temos pessoas meses e meses e meses esperando para fazer um exame. A gente precisa resolver o problema. Eu vou zerar a fila de exames em 6 meses. Eu sei como eu vou Olha fazer isso. Eu sei quanto vai custar isso. E nós vamos zerar essa fila. Parece que outra coisa tem uma ociosidade, né, na operação de catarata, né? Não tem. A gente tem um problema em Niterói com relação à catarata, que é o seguinte: a gente tem vaga ociosa e gente na fila esperando meses para fazer a catarata. Olha que contradição. Doideira. Vou falar de novo: a gente tem vaga ociosa, então tem possibilidade de fazer cirurgia de catarata e não faz, mas tem gente na fila esperando por catarata para fazer a cirurgia. Por quê? Porque a prefeitura atrasa o risco cirúrgico. Hoje, o risco cirúrgico são basicamente 3 exames, né? Que é o hemograma completo, que é o eletrocardiograma e que é o raio-x de tórax. Mais né? uma vez, os exames, né? Por quê? Exames Porque até relativamente simples. Você consegue marcar o raio-x, faz o raio-x. Quando você consegue fazer o eletrocardiograma, o raio-x, para efeito de risco cirúrgico, venceu. Já venceu. Olha que loucura um negócio desse. Né? É tanto Então a tempo gente vai fazer o esperando, mutirão do risco cirúrgico, vamos fazer um mutirão do risco cirúrgico, né? E zerar o risco Isso é uma cirúrgico de todo questão mundo de que precisa fazer gestão cirurgia. mesmo, né? É uma questão de competência, né? Questão de competência, né? Porque, assim, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é inacreditável um negócio desse. É verdade. É verdade. Omar, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Bruno, antes de você fica à encerrar. vontade. Isso aqui é um bate-papo. Como eleitora de Bruno, né? Como eleitora de Bruno, o que você deseja mudar, deseja ardentemente mudar na nossa cidade de Niterói, que mais te incomoda enquanto morador da cidade? Ô, Cristina, Esquece que você é prefeito. na gestão, muitas coisas me incomodam. E a gente falou aqui de educação, do que eu acho que tem que mudar, de saúde, do que eu acho que tem que mudar, de organização da máquina pública, de que eu acho que tem que mudar, de infraestrutura urbana, de que eu acho que a gente tem que investir para acabar com os problemas. Então, do ponto de vista de gestão, muitas coisas me incomodam e muitas coisas a gente vai mudar e falamos sobre elas aqui. Enquanto niteroense, o que mais me incomoda na atual gestão é o sentimento que eles têm que são donos da cidade. Niterói não Perfeito. tem dono. Não. Niterói não é de prefeito, Niterói não é de vereador, Niterói não é de deputado, Niterói é da população niteroense. Eu sou nascido e criado aqui, eu vivo essa cidade muito intensamente ao longo de toda a minha vida. Eu amo ser niteroense, eu tenho um orgulho danado de morar aqui e eu quero que essa cidade seja melhor. Quando um político carimbado já da cidade, que já foi prefeito 3 vezes, que tenta um 4º mandato, deixa de ir a um debate, é porque ele quer ser nomeado prefeito, ele quer ser coroado prefeito. Mas, Rodrigo, uma novidade para você, a monarquia acabou no Brasil já tem alguns anos, né? E esse ano vai ter disputa Perfeito. eleitoral. Perfeito. Nós vamos fazer disputa de projeto político. O nosso projeto político é distinto dele. Né? O nosso projeto político é um projeto que pensa no cidadão niteroense, não no político niteroense. Então nós vamos acabar com esse sentimento que eles têm que são donos da cidade. Eles vão ter uma surpresa bem negativa na eleição. Pode comprar pesquisa, pode botar comissionado para bandeirar, pode fazer tudo isso, pode ter 10 milhões de tempo de televisão, pode ter mais dinheiro. Eu tô na rua, eu tô caminhando, eu tô gastando sola de sapato, eu tô olhando no olho das pessoas. O niteroense tem um sentimento de mudança Urgente. esse ano. Urgente. E esse sentimento de mudança vai ser uma coisa que vai ser demonstrada nas urnas. E está crescendo a cada dia. Eu, como moradora de Caraí e como moradora da cidade de Niterói, desejo ardentemente, não posso te dizer o dado estatístico, mas sei que isso é verdade que eu vou dizer, que Niterói volte a ocupar, não é o 4º lugar em qualidade de vida, não. É o 1º lugar em qualidade de vida do Brasil. Uma cidade mais justa, uma cidade com menos pessoas na rua, passando fome, passando necessidade, com as pessoas que têm problemas de dependência química sendo tratadas humanamente em clínicas patrocinadas e ajudados para que voltem a ser
seres humanos dignos na sociedade, uma cidade com mais flores, uma cidade que acolha o turista, com a beleza natural das praias, das orlas, uma cidade onde a população não precisa perecer esperando um exame durante 8 meses para fazer um exame para ver se vai continuar viva ou se não vai. Então, tudo isso, eu acredito muito no plano de governo de Bruno Lessa. Eu conheci Bruno Lessa, ele tinha 20 e poucos anos, estava fazendo a campanha dele para ser vereador pela primeira vez na nossa cidade. Ele veio com um papelzinho para mim na rua: a senhora votaria em mim para vereador? Eu falei: o que você entende disso? Ele olhou para mim com aqueles olhos muito castanhos: olha, eu quero o melhor para a nossa cidade. Eu nasci aqui, sou filho do Silvio Lessa. Quando ele falou sou filho do Silvio Lessa, eu achei o máximo, porque minha mãe é eleitora do Silvio Lessa. E Silvio Lessa foi um dos políticos mais verdadeiros e honestos que esse país já viu. Então ele tem raiz. Quem tem raiz só pode frutificar. Por isso, meu voto é 20 no dia 6 de outubro desse ano, com Bruno Lessa prefeito. A nossa cidade pode muito mais. E gostaria também que o Bruno falasse de mim nesse final de podcast. Estamos chegando ao final já? Estamos chegando ao final. Rapaz, sim, o Bruno. tempo voa. Omar, obrigado pela oportunidade, ótimo bate-papo. Maria, obrigado também. Eu que agradeço a você. Porque esclarecer o público, né, e o eleitor de Niterói, acho que é um dever de todo mundo, né, ainda mais nessa situação que a gente chegou aí. Com certeza. Entendeu? E eu queria dizer para você que também está nos acompanhando que eu estou do lado da Maria Cristina Reis, que é uma professora, pesquisadora universitária, é alguém com uma vida estabilizada, que resolveu sair da zona de conforto porque também se indigna com as coisas que acontecem na nossa cidade. Qualificada e preparadíssima para ser vereadora. Então peço que você conheça um pouco mais ela, as propostas dela, as ideias dela. Siga a Maria nas redes sociais, porque é um voto que vale muito a pena para vereador na cidade. Maria Cristina Reis, 20007. E dizer para você que nos acompanhou aqui nesse podcast que em 2000 nós éramos a 4ª cidade em qualidade de vida do Brasil, em 2010 passamos a ser a 7ª melhor cidade para se viver no Brasil, e em 2022 saiu o dado do IDGM, que é o Índice de Desafios da Gestão Municipal, nós viramos a 39ª cidade para se viver no Brasil. 4º, 7º, 4º, 10º, 7º, 39º. Um absurdo. E pior, no momento que a cidade mais enriqueceu, no momento que está jorrando o dinheiro do petróleo em Niterói. Onde é que está o problema? O problema está em quem nos governa. Eu sei que às vezes é difícil você acreditar que dá para mudar as coisas, mas tenha fé que dá para mudar Niterói. E a gente vai fazer essa mudança sem radicalismo, com diálogo, com ideia e com proposta. A campanha está aí, faltam 40 dias para a eleição, 40 dias em política é uma eternidade, tem nada a ganho, confia no nosso projeto, me conheça um pouco melhor pelas redes e dia 6 de outubro é 20 para prefeito. Obrigado, Omar. Obrigado, Niterói Bruno. pode mais com Bruno Lessa. Obrigado, Cristina. Obrigada a Bom, você, Omar. espero Obrigada, que Bruno. esse podcast tenha sido extremamente esclarecedor, né? Mostrando quem é Bruno Lessa, mostrando quem é a Cristina, né? E se Deus quiser, né, isso vai iluminar a cabeça de vocês para fazer a melhor escolha para a gente ter uma cidade bonita, uma cidade próspera, uma cidade tranquila. E que todos sejam felizes. Muito obrigado e fiquem com Deus, tá? Muito obrigado.